Você já se perguntou por que existe um salmo inteiro dedicado a cantar um cântico novo ao Senhor? Por que Davi ou os levitas que compilaram este texto sagrado insistiram tanto na ideia de que todas as nações, todas as famílias dos povos precisam reconhecer a glória de Deus? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais extraordinários e menos explorados das Escrituras. Um salmo que arqueólogos e historiadores consideram revolucionário para sua época e que carrega uma profecia ainda não totalmente cumprida sobre o retorno glorioso do Rei dos Reis. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual profunda com revelações históricas fascinantes que vão transformar completamente sua compreensão sobre adoração, justiça divina e o plano eterno de Deus para todas as nações. Antes de começarmos, preciso que você ouça o salmo completo, cada palavra, cada verso, porque há camadas de significado que só podemos perceber quando deixamos o texto fluir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, toda a terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo, que não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ressoe o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, então se regozijarão todas as árvores do bosque, diante do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Para entendermos a profundidade revolucionária deste salmo, precisamos voltar aproximadamente 3.000 anos atrás, à época do primeiro templo em Jerusalém, quando este cântico foi compilado. Arqueólogos que escavaram a região da antiga Jerusalém, hoje localizada na Cidade Velha, descobriram que o Templo de Salomão ficava no Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque. Uma área que hoje corresponde ao Monte do Templo, elevando-se cerca de 740 metros acima do nível do mar. Historiadores explicam que naquela época, Jerusalém era uma cidade relativamente pequena, com população estimada em 2.000 habitantes, mas o templo era uma estrutura monumental que podia ser vista a quilômetros de distância. Agora, aqui está algo fascinante que especialistas em literatura antiga descobriram. O Salmo 96 não é apenas um cântico de adoração comum. Linguistas hebraicos identificaram que este salmo foi utilizado especificamente quando a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém, conforme registrado em 1 Crônicas, capítulo 16. A palavra hebraica usada para cântico novo é Shir Shadash, onde Shir significa uma canção acompanhada de instrumentos musicais, não apenas uma melodia vocal. E Shadash carrega o sentido de algo completamente novo, fresco, nunca experimentado antes, não apenas uma repetição do antigo. Para aquela sociedade, isso significava uma transformação radical na forma de adorar, porque até então os cânticos eram principalmente memoriais de libertações passadas, como a saída do Egito. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Este salmo foi escrito em um momento de transição monumental para Israel, quando Davi estava estabelecendo Jerusalém como capital política e religiosa.
Antropólogos culturais revelam que nas culturas antigas do Oriente Próximo, especialmente entre babilônios, assírios e egípcios, cada nação tinha seus deuses locais, e a supremacia militar era interpretada como supremacia divina. Quando um império conquistava outro, os deuses do conquistador eram considerados superiores. Documentos cuneiformes da época confirmam que era comum os povos adorarem múltiplas divindades, cada uma responsável por aspectos específicos da vida. Agora, imagine o impacto revolucionário do Salmo 96 neste contexto, quando o salmista declara: "Todos os deuses dos povos são ídolos." A palavra hebraica usada é Elilim, que literalmente significa coisas vãs, de nenhum valor, nulidades. É um termo depreciativo intencional. Compare isso com Elohim, o nome usado para o Deus verdadeiro, que significa o Todo-Poderoso, o Ser Supremo. Especialistas em linguística semítica explicam que este jogo de palavras era devastador para a mentalidade politeísta da época. O salmista está dizendo que enquanto as nações adoram nulidades, vazios, o Deus de Israel fez os céus. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o conceito de um Deus único, criador de tudo, era absolutamente revolucionário. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que egípcios adoravam Ra como Deus do Sol, mas não como Criador do universo. Babilônios tinham Marduk como Deus principal, mas dentro de um panteão complexo. O monoteísmo radical de Israel era único no mundo antigo, e arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que, diferente de todos os templos circundantes que continham múltiplas estátuas de divindades, o Templo de Jerusalém tinha o Santo dos Santos completamente vazio, exceto pela Arca da Aliança, porque Deus não pode ser representado por imagem alguma. Mas vamos mais fundo. Quando o Salmo ordena: "Anunciai entre as nações a sua glória", estamos diante de algo que teólogos chamam de missão universal de Israel. A palavra hebraica para nações é goyim, que se refere especificamente aos povos não israelitas, os gentios. Para aquela época, isso era revolucionário porque a tendência natural era o exclusivismo religioso. Cada povo guardava seus deuses para si, mas o Deus de Israel ordena que sua glória seja anunciada a todos os povos. Historiadores documentaram que esta visão universalista de Deus preparou o caminho para a grande comissão de Jesus Cristo séculos depois, quando ele ordenaria aos discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Observe a estrutura do salmo. Ele começa com um chamado à adoração: "Cantai ao Senhor." Depois expande para toda a terra. Em seguida, especifica: "Anunciai entre as nações." E culmina com: "Alegrem-se os céus e regozije-se a terra." Especialistas em poesia hebraica explicam que isso é chamado de paralelismo progressivo, onde cada linha não apenas repete a anterior, mas expande seu alcance. É como ondas do oceano que vão cada vez mais longe na praia. O salmista está pintando uma cena cósmica, onde céus, terra, mar, campos e até as árvores participam da adoração ao Criador. Para entendermos a magnitude disso, precisamos saber que naquela época as pessoas tinham uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Eles viam o universo em 3 níveis: os céus acima, onde Deus habitava; a terra no meio, onde humanos viviam; e as águas abaixo, associadas ao caos primordial. Quando o salmista convoca céus, terra e mar a se alegrarem, ele está literalmente convocando toda a criação, em todos os seus níveis, a reconhecer a soberania de Deus.
Geólogos e cientistas ambientais modernos explicam que esta visão integrada da criação é surpreendentemente ecológica e antecipa em milênios nosso entendimento atual sobre a interconexão de todos os sistemas naturais. Agora chegamos ao verso mais profético e menos compreendido do Salmo. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra. A palavra hebraica para vem é ba, no particípio, indicando uma ação contínua, progressiva. Não é simplesmente virá no futuro distante, mas está vindo, continua vindo. E observe a repetição enfática. Vem. Linguistas explicam que na poesia hebraica a repetição não é apenas estilística, mas indica certeza absoluta e iminência. É como se o salmista estivesse dizendo: prestem atenção, isto é certo, está acontecendo, não duvidem. E aqui está o mistério que estudiosos debatem há séculos. A quem se refere este Senhor que vem julgar? Para os judeus antigos, era uma referência ao reinado de Deus sobre as nações. Para nós cristãos, iluminados pelo Novo Testamento, vemos claramente uma profecia da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando João escreveu no Apocalipse, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, ele estava ecoando exatamente este salmo. Teólogos do Novo Testamento explicam que Jesus é chamado de juiz da terra em inúmeras passagens, e sua vinda será para estabelecer justiça perfeita e verdade absoluta. A palavra julgar aqui é shapat, em hebraico, que significa muito mais do que simplesmente condenar. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades antigas do Oriente Próximo, o juiz era também um libertador, um restaurador da ordem, alguém que trazia shalom, paz completa. Quando o Salmo diz que Deus julgará o mundo com justiça, a palavra para justiça é tzedek, que engloba retidão, equidade, aquilo que está correto segundo o padrão divino. E quando diz, julgará os povos com a sua verdade, a palavra para a verdade é emuná, que significa fidelidade, confiabilidade, firmeza. Deus não julga com padrões variáveis ou preferências culturais, mas com verdade absoluta e justiça perfeita. Recentes estudos arqueológicos em locais de julgamento antigos, como os portões das cidades onde anciãos se reuniam, revelam que a justiça humana na época era frequentemente corrupta, influenciada por subornos, favoritismo e poder político. Documentos legais descobertos em escavações mostram casos de injustiças flagrantes. Contra este pano de fundo, a promessa de que Deus mesmo viria julgar com perfeita justiça era uma esperança revolucionária para os oprimidos, os marginalizados, os que não tinham voz na sociedade. Mas vamos à aplicação prática que transforma vidas hoje. Quando o Salmo nos ordena cantai ao Senhor um cântico novo, ele não está pedindo apenas que aprendamos novas músicas na igreja. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Trata-se de uma adoração que brota de experiências frescas com Deus, de revelações contínuas de seu caráter, de testemunhos atualizados de sua fidelidade em nossa vida. Você tem cantado o mesmo cântico velho, repetindo as mesmas orações mecânicas, ou sua adoração é renovada diariamente por encontros genuínos com o Senhor. E quando somos chamados a anunciar entre as nações a sua glória, isso não é responsabilidade apenas de missionários profissionais. Em nossa era globalizada, onde através da internet você pode alcançar pessoas em qualquer continente instantaneamente, cada cristão é um anunciador potencial. Mas observe o que devemos anunciar. Não nossas denominações, não nossas tradições, mas a sua glória e as suas maravilhas. Especialistas em missiologia moderna explicam que o testemunho mais poderoso não é argumento teológico sofisticado, mas a demonstração da glória transformadora de Deus em vidas reais.
A ordem para trazer oferendas e entrar nos seus átrios tinha significado específico na época do templo, onde havia sacrifícios literais de animais. Para aquela sociedade, isso significava trazer o melhor que tinham, reconhecer que tudo pertencia a Deus. Hoje nós entendemos, iluminados pelo sacrifício perfeito de Jesus, que nossa oferta é nossa própria vida. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1, apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra grega para apresentar ali é paristemi, que significa colocar-se à disposição, ficar ao lado, estar pronto para servir. Não é uma oferta morta queimada no altar, mas uma vida inteira dedicada, momento a momento, ao serviço de Deus. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza e amor. O Salmo declara que devemos adorar na beleza da santidade. A palavra hebraica para beleza aqui é adrat, que significa esplendor, magnificência, ornamento. Não é sobre aparências externas ou rituais elaborados, mas sobre a beleza moral e espiritual de uma vida santa. Teólogos explicam que santidade, kodesh, em hebraico, significa separação, consagração, ser diferente do mundo para pertencer exclusivamente a Deus. Na cultura hedonista e relativista de nossa época, onde cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos, a chamada à santidade é radical e contracultural. Quando o Salmo proclama o Senhor reina, usando a palavra malak, que significa exercer poder real, governar como rei, estabelecer domínio, ele está fazendo uma declaração política e espiritual explosiva. Para aquela época, quando Israel estava cercada de impérios poderosos como Egito, Assíria e Babilônia, declarar que o Senhor, e não Faraó, ou qualquer outro potentado, é quem verdadeiramente reina, era um ato de fé e coragem extraordinários. E para nós hoje, quando governos humanos falham, sistemas políticos desapontam, líderes nos traem, esta verdade permanece inabalável. O Senhor reina, Ele está no controle, Ele tem a última palavra. A promessa de que Deus firmou o mundo, que não será abalado, usa a palavra hebraica kun, que significa estabelecer firmemente, tornar estável, fixar com segurança. Engenheiros e geólogos modernos explicam que vivemos em um planeta incrivelmente bem calibrado para sustentar vida, com órbita perfeita ao redor do Sol, inclinação axial ideal, campo magnético protetor, atmosfera na composição exata. Mas além da estabilidade física, há estabilidade moral e espiritual. Os princípios de Deus não mudam. Sua palavra permanece para sempre. Suas promessas são irrevogáveis. Em um mundo de mudanças vertiginosas e incertezas constantes, esta verdade é âncora para a alma. Agora permita-me levar você à revelação climática que une todas essas verdades. O Salmo 96 não é apenas um belo poema de adoração ou uma interessante peça de literatura antiga. É uma profecia viva sobre o plano eterno de Deus que se desenrola através da história. Quando foi escrito, apontava para a vinda do Messias. Quando Jesus veio pela primeira vez, cumpriu parcialmente ao trazer salvação. Mas o cumprimento final, glorioso e definitivo, ainda está por vir, quando ele retornar para julgar a terra com justiça e os povos com a sua verdade. Cada dia que passa nos aproxima deste momento. Cada injustiça que você testemunha, cada lágrima que derrama, cada dor que suporta, tem data de validade. O juiz está vindo. E ele acertará todas as contas, enxugará todas as lágrimas, restaurará tudo que foi quebrado. E aqui está a pergunta que não quer calar, aquela que você precisa responder hoje. Quando o rei retornar, ele encontrará você cantando o cântico novo. Você estará entre aqueles que anunciaram sua glória às nações? Sua vida refletirá a beleza da santidade?
Você terá vivido com a certeza de que Ele reina, mesmo quando circunstâncias pareciam indicar o contrário? Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Não guarde para você o conhecimento de que o Rei está voltando. Cada pessoa ao seu redor precisa saber que há um Deus que julga com perfeita justiça, que seu sofrimento não é em vão, que o mal não terá a última palavra. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Ele preservou este salmo por 3 milênios, através de exílios, perseguições, tentativas de destruir as Escrituras, para que hoje, neste exato momento, você pudesse ouvir e responder. Arqueólogos encontraram fragmentos de salmos em cavernas do deserto. Escribas copiaram meticulosamente cada letra. Mártires morreram para que você tivesse uma Bíblia em suas mãos. E tudo isso para que você entendesse. Você não está sozinho, Deus está no controle, o Rei está voltando e você tem uma missão até lá: cantar o cântico novo e anunciar às nações que o Senhor reina. Que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cumprimento de todas as profecias, aquele que vem julgar a terra com justiça, encha seu coração de paz que excede todo entendimento. Que você encontre em sua presença a sabedoria para viver cada dia com propósito eterno, adorando na beleza da santidade, anunciando sua glória sem medo ou vergonha. Que a certeza do seu retorno não traga ansiedade, mas esperança viva que transforma seu presente. Que você seja como as árvores do bosque que se regozijam, como os campos que folgam, como o mar que ressoa diante da majestade do Criador. E que quando ele vier, quando a trombeta soar, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você seja encontrado fiel, adorando, servindo, anunciando o cântico novo que nunca envelhece, a glória do Deus vivo que reina para sempre. Em nome de Jesus, o Rei que vem, para a glória eterna de Deus Pai, que assim seja em sua vida. Amém.